Jesus e a mulher samaritana. Essa é uma das passagens do Evangelho com grande riqueza, né, e que merece uma análise assim com bastante cuidado. Como o nosso tempo aqui ele é bastante limitado, vamos tentar pegar os pontos essenciais desse diálogo muito importante entre Jesus e a mulher samaritana. Antes de mais nada, é importante entender o que via a ser a figura dos samaritanos naquela época. Existia uma rivalidade muito grande entre samaritanos e judeus, basicamente pelo fato de que o povo samaritano, em um determinado momento, resolveu criar para eles um grande templo que, de certa maneira, se contrapunha e era uma opção, vamos dizer assim, que de certa maneira causava um certo constrangimento aos judeus diante do grande templo de Salomão, né? Então, o que acontecia? Os judeus ainda tinham alguns costumes diferentes, vamos dizer assim, os judeus acusavam os samaritanos de ter uma vida meio desregrada, né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o machismo, né? O machismo naquela época era muito grande. Dificilmente um homem tinha uma conversa amistosa com uma mulher desconhecida, principalmente uma mulher que fosse estrangeira, principalmente se essa conversa fosse entre um homem judeu e uma mulher samaritana. Então é um diálogo assim totalmente fora dos padrões da época, um diálogo que seria considerado para aquela época como sendo bastante improvável. Então Jesus, no caso, um rabi, um homem de religião, conversando com essa mulher. Durante o diálogo, a gente percebe que Jesus, em um dado momento, ele começa a falar da vida da mulher. Ele não conhecia a mulher, mas de certo modo ele tinha percebido, ele tinha conseguido, por meio do seu psiquismo, um certo grau de conhecimento da vida dela. Era uma mulher que já tinha casado 5 vezes e atualmente ela não estava exatamente casada, ela estava vivendo com um homem, né, que seria alguma espécie de amante ou algo do gênero. A gente percebe isso nitidamente no diálogo. Na verdade, esse diálogo começa da seguinte maneira, né? Havia ali, no lugar onde Jesus estava, um poço, e esse poço ele tinha assim, uma importância histórica muito grande, que era o chamado Poço de Jacó. Era um poço onde o patriarca Jacó havia se utilizado dele e tinha ficado ali para as pessoas como uma espécie de monumento histórico, né? Essa cidade era uma cidade onde viviam predominantemente samaritanos, e essa mulher estava no seu contexto, ela foi lá pegar água nesse poço, que tinha até, vamos dizer assim, um certo quê de sagrado na tradição da região. E Jesus estava ali, ele estava praticamente no meio-dia, um sol muito forte, e era um dia bastante quente. Aí, conforme Jesus viu aquela mulher samaritana se aproximar, que era algo fácil de perceber pelas roupas, pela forma de proceder da moça, né, e pela própria região onde ela estava, Jesus chega para ela e pede, né, me dê um pouco d'água. Aí ela olha com estranhamento e vê aquele homem judeu com roupas de rabino, né, que seria um homem voltado à religião, portanto seria alguém muito zeloso dos costumes religiosos, pedindo água para uma estrangeira samaritana, ainda por cima mulher. E ela diz assim, mas mestre, como que o senhor me pede água? O senhor não está vendo que eu sou uma samaritana? E como o senhor faz um negócio desse? Aí Jesus fala, não, se eu estou te pedindo água é porque eu estou precisando de água, você não tem água para me arrumar? Daí ela fala assim, olha, isso me causa muito estranhamento, né? Aí Jesus fala assim, olha, você me dá dessa água que eu te dou da água viva, da água que de quem bebe nunca mais vai precisar de nada para poder se manter vivo, né? Nesse momento, Jesus ele faz uma analogia muito importante, porque nós sabemos que, pelo menos até o momento, a ciência desconhece alguma forma de vida que exista sem água. Então Jesus ele promete a troco daquela água, daquele poço, que aquela mulher pudesse arrumar para ele, ele daria a ela a água que a manteria viva eternamente. Ou seja, daria dela o conhecimento, a sabedoria, aquilo que é necessário para que sua alma, seu espírito possa sempre evoluir e crescer e se manter vivo eternamente. Ou seja, o conhecimento da importância da fraternidade, da igualdade, da compreensão, né, do amor ao próximo e assim por diante. Então, nesse momento, Jesus ele rompe com um monte de barreiras, a barreira racial,
a barreira do gênero, a questão do machismo, ele coloca tudo por terra. E ele coloca para aquela mulher a seguinte situação: olha, eu quero me aproximar de você. Então, na verdade, quando Jesus ele pede água para ela, não é porque ele não tinha como conseguir aquela água estava ali praticamente nas mãos dele, né, ali pertinho dele, mas ele fez questão de pedir a ela, porque seria uma forma de se aproximar, e aí ele está mostrando quem é o próximo é de todo aquele que a gente se aproxima. Aí Jesus ele segue e fala, ó, é chegado o momento que Deus não será mais cultuado nos templos, né, porque ele sabia da rivalidade entre os judeus e samaritanos por causa dos templos. Chegará um momento em que as pessoas cultuarão Deus em espírito, ou seja, as pessoas entenderão que Deus está em todo lugar e principalmente no seu próximo. E aquela aproximação que Jesus fez da samaritana, ele está mostrando como isso se dá, como que se faz, ou seja, abrir no seu coração, né? Então Jesus naquele momento, ele oferece à mulher toda a sabedoria que o cristianismo tem a oferecer, o amor à vida, indiferente da forma que ela seja, o respeito ao próximo, respeito ao ser humano. E quando a gente fala amor à vida, Jesus está falando amor a todas as formas de vida, né? Principalmente a vida humana, e aonde a gente deve reconhecer no outro sempre alguém igual a nós. Então, de fato, essa é uma das passagens mais belas do Evangelho, onde Jesus ele rompe com a xenofobia, onde ele rompe com o machismo e ele coloca qual é a condição fundamental para que a gente possa se aproximar de alguém, ou seja, abrir o nosso coração. E traz a nós a compreensão que Deus não está nos templos, Deus está no coração do ser humano. E a gente só pode adorar a Deus quando a gente se aproxima do próximo, porque Deus ele habita o próximo, e não os templos, e não os títulos e as designações religiosas. E que é uma grande falha acreditar que Deus está mais dentro de uma igreja, ou dentro de uma casa espírita, ou dentro de um templo qualquer, porque Deus está em tudo, né? Essa então é a grande mensagem de Jesus nessa que é uma das principais e mais bonitas passagens do Evangelho. Então fica aqui um grande abraço e até mais.